Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Então, espero que estejam todos legal, todos tranquilos em casa, se possível, né? E essa aula eu encerro com vocês o assunto de climas, tanto do Brasil quanto do mundo. Então, fazer uma aula curta, para também não ficar um vídeo muito extenso, recapitular com vocês o que a gente viu até aqui e então encerrar esse assunto para a gente iniciar a questão dos fatores climáticos. Primeiramente, o que a gente viu no começo da questão dos climas? As zonas climáticas da Terra. Quais são as zonas climáticas da Terra? Nós temos Terra, né? Aqui, planeta, 3 zonas climáticas. Polares, tanto Polo Norte quanto Polo Sul. Temperadas, que são as médias latitudes, e zona tropical, que seriam a região quente do planeta. Dentro dessas zonas climáticas, nós vamos ter os climas frios, os climas temperados e os climas quentes, sendo eles clima frio, polar, subpolar e frio de montanha, que pode aparecer em outro local do planeta também, basta ter uma montanha. Climas quentes, equatorial, linha do Equador, tropical, entre trópicos, desértico e semiárido. Clima temperado, Mediterrâneo, Mar Mediterrâneo e Europa. O próprio clima temperado, que seria a região temperada da Terra, e o subtropical, que vem abaixo do trópico de Capricórnio. Então, zonas climáticas, ou zonas térmicas da Terra, polar, temperada e tropical. Depois nós vimos também a questão do tempo, clima, fatores climáticos. O que é tempo? Tempo é o estudo momentâneo da atmosfera. Ponto. É isso. É o estado momentâneo da atmosfera. Neste momento está ensolarado. Isso é tempo. Neste momento está chuvoso. Tempo. Nublado. Tempo. Caindo granizo. Tempo. Garoando. Tempo. Tudo aquilo que está, mas vai passar, é tempo. Algo que passa rápido, tempo. Ensolarado, vai escurecer, tempo. Ensolarado, clima. Não, ensolarado, tempo. Tempo passa, clima fica. Quando a gente fala de clima, o que é clima? Clima é o estado a longo prazo da atmosfera. Então, se determina, para determinar o clima de uma região, usa-se 30 anos. Durante 30 anos, monitorando aquele ambiente para poder dar o status de clima para aquela região. É um clima tropical, desértico, semiárido, enfim, né? Vai ser clima é aquilo que dificilmente passa, que muda. O clima não muda. Um clima tropical é sempre tropical. Pode estar chovendo, mas o clima é tropical. Pode estar nevando, mas o clima é tropical. Dificilmente neva no clima tropical, seria porque é um clima quente, claro. Mas é uma suposição só. Clima, então, entende-se como estado a longo prazo. Depois nós temos o que a gente chama de fatores climáticos, ou seja, fatores que fazem clima. O que faz clima? Altitude faz clima, distância do Equador faz clima, vegetação faz clima, distância do mar, proximidade com o mar, relevo, hidrografia, tudo isso é responsável por fazer clima. E o nosso próximo assunto, já para as próximas aulas, são fatores climáticos. Ou seja, como fator climático, nós temos fatores que fazem clima. Então, o que a gente viu? Tempo passa rápido, é momentâneo. Clima perdura por muito tempo. Fator climático é o que faz o clima. E aí também nós tivemos as regiões térmicas da Terra, ou zonas térmicas ou zonas climáticas da Terra. Dentro da ideia de clima, nós vamos ter também a questão da previsão do tempo, das massas de ar, da questão da atmosférica, raios, trovões, tornados, furacões.
tudo isso se enquadra dentro da questão climática, que nós vamos estar separando por aulas menores, para fazer com que também não fique um vídeo muito extenso, porque fica um pouco enjoativo, ou fica enjoativo. Então a gente acaba fragmentando isso em várias aulas, tá? Então a gente vai finalizar com a questão dos climas do Brasil, que a gente já viu na aula anterior. Brasil, por que ele tem tanto clima? Porque ele é muito grande. O Brasil é um país continental, ou seja, ele tem como abrigar vários climas dentro dele. Diferentemente de um país como Portugal, que é um país pequeno, ou a Espanha, um pouco maior, enfim, né? Aqui nós temos Portugal, eu vou pegar Portugal aqui, ó, Portugal, pequeno aqui, Espanha, um pouco maior do lado. Mas ainda assim, se a gente for olhar um mapa mundi, vai ver que esses climas eles são temperados. Tanto Portugal quanto a Espanha. Clima temperado, um único clima que abraça, que abarca todo aquele país. Tá? Diferente do Brasil, por exemplo, que é gigantesco. O Brasil pega clima equatorial, pega clima tropical, pega clima subtropical, pega clima frio de altitude, pega clima semiárido lá no Nordeste brasileiro. Então, ou seja, o Brasil ele é imenso, cara. Ele tem como abrigar vários climas. E aí, dificilmente a gente vai poder ter uma... Por isso que ele apresenta essa diversidade de enchentes, catástrofes climáticas, não tão exagerada quanto lá em cima nos Estados Unidos até, mas nós também temos aqui bastante problemas climáticos, tá? Devido à extensão dele e à diversidade climática e às mudanças bruscas do tempo e do clima dentro dessa região. Esse assunto é bem abrangente, tá? É bem grande, mas a gente vai a gente tá recapitulando, então que fique bem para vocês fixarem. No Brasil nós temos aí os climas equatorial, porque a linha do Equador passa em cima dele, tropical, porque ele está entre os dois trópicos, as duas linhas imaginárias de Câncer e Capricórnio. Semiárido, eu lembro lá do Nordeste, que é um clima seco, que a gente vai falar lá em fatores climáticos, por que acontece isso, devido à questão do relevo do Planalto da Borborema. Vamos rever isso com vocês, que já foi visto no 7º ano, vamos rever. Nós temos um clima frio de altitude, que vai aparecer em algumas partes do sul, mas principalmente no sudeste brasileiro. E nós temos o subtropical, que vem abaixo do trópico de Capricórnio. Tá? Então nós temos esses 5 climas dentro do território brasileiro. Então, para a gente finalizar aqui, vamos acabar com a questão da previsão do tempo. Como que a previsão do tempo é feita para obter aquele resultado? Né? Tudo isso trabalha em parceria com o clima, mas nós temos aí planeta, satélites que estão orbitando ele, que estão fotografando ele constantemente, tá? E nessas fotografias, nessas análises, eles pegam grandes bolsões de massas de ar que estão se deslocando do ponto A ao ponto B a uma velocidade x. Então, se ela está em Santa Catarina e ela está indo para São Paulo a tantos quilômetros por hora, ela vai levar tantas horas para chegar lá. E ela vai levar com ela umidade ou seca, calor ou frio. E aí eles vão fazer o cálculo. Às vezes se perde essa massa de ar, toma outro rumo. E aí a previsão do tempo erra. Então, para acabar de uma vez, quando a massa de ar forma lá embaixo na Antártida, a Antártida é frio, ela traz com ela frio e ela traz com ela tempo seco. Porque a Antártida, por incrível que pareça, é seca, não é úmida. É igual uma geladeira. A geladeira ela é seca, ela não é úmida. Tá? A linha do Equador, se a massa de ar se formou na linha do Equador, se é uma massa de ar equatorial, por exemplo, ela traz com ela umidade e calor, porque o Equador é quente, o Equador é úmido, e tem a bacia amazônica, que é extremamente úmida e que evapora muito água. Se ela é uma massa de ar atlântica, ela traz com ela o quê? Oceano Atlântico, umidade e calor. Então, massa de ar atlântica, umidade e calor. Massa de ar equatorial, umidade e calor. Massa de ar polar, seca e frio. E dentro, a gente vai retomar esse assunto com vocês depois que a gente falar em massa de ar e dar nome e dar sentido a todas elas, tá bem? Então, espero que fiquem bem e a gente fez aqui uma pequena revisão das nossas aulas, tá?
Até mais aí, galera. Fiquem bem. É nóis aí. Valeu.